quero ler hoje um versículo que está sendo falado por todos os cristãos, segundo Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos dar um pequeno comentário sobre o nome do Eterno. Para começar, nós tomamos parte desta escritura, mas esta escritura não é para nós, era para os judeus. Mas nós tomamos parte porque nós cremos, nós aceitamos. Porque diz: se o meu povo, o povo de Deus eram os judeus. Porque os judeus deixaram de ser o povo de Deus? Porque eles rejeitaram a Cristo no Calvário. Então, eles perderam este posto. Se o meu povo, é tão bom a gente saber que é Deus falando. E se o meu povo, se não é o povo dele, não adianta clamar, não adianta orar, não adianta fazer nada. Tem coisas, a gente nota sempre isto. Olha, pode acontecer as piores coisas na terra. Essas coisas não traz medo para ninguém, para uma mudança. Ninguém muda de vida, porque tem um vírus matando, tem uma doença matando, tem um câncer matando, tem uma AIDS matando. Ninguém muda de vida. A gente tem que entender que ninguém tem medo. Tem hora que as pessoas não mudam de natureza. A gente não muda de natureza por medo. A gente só muda de natureza se a gente for de Deus. E assim como Ele veio para mudar a nossa natureza, a gente vai mudar de natureza. Senão, a gente não vai mudar de natureza. A gente vai ser como sempre a gente foi. Mal criado, sem educação. Você pode mostrar para eles e colocá-los na escola, pode até formá-los numa faculdade, mas se dentro deles eles têm algo de ser mal, eles serão mal sempre. Eles não vão mudar. Aquele tipo de educação que você vai dar para ele através dos ensinos naturais não lhes ajudará, porque é uma natureza interior. Agora, vamos fitar bem aqui. E se o meu povo, você crê que você é povo de Deus hoje no lugar de Israel? Outra coisa que eu gosto de ver, quando os pregadores falam, Israel é o relógio hoje. Meus irmãos, vocês já perderam a hora. Israel foi o relógio para a vinda do Filho do Homem. Israel foi o relógio em 1948. Hoje Israel não é o relógio. Israel foi o relógio. Por quê? Quando Israel voltasse para a sua pátria, era o relógio. Aí
vai acontecer a vinda do Filho do Homem. Leia a Bíblia para você ver, Mateus 24, 32 em diante. Mas as pessoas não percebem de maneira alguma estas coisas. Aconteceu, mas eles não viram. No tempo do irmão Brana, estava acontecendo a revelação dos selos, e o irmão Brana dizendo, vocês não estão vendo. Hoje está acontecendo, que é o ministério da esposa, comendo livrinho, pregando a mesma coisa que o William Brana pregou, não fazendo milagre. Eu sei que tem crente aí dizendo, quero ver milagres. Vocês querem sinais. O que vocês querem não é a palavra, vocês querem cura, enquanto vocês devem ter a palavra no seu dia. No dia da esposa, o que João comeria? O livrinho. Não o sistema, não uma sensação, não as pessoas dizendo eu fui curada, fui abençoada. Não, comeu o livrinho, comeu a palavra. Aí que está. Você diz Israel é o relógio, mas você perdeu a hora. Israel era o relógio. Não passará esta geração sem que tudo aconteça. É isso que Israel era o relógio. 48 mais 40 anos. E nada o povo viu. Dentro daqueles 40 anos, Jesus Cristo veio em 28 de fevereiro de 1963, às 18 horas, que foi no entardecer que ele veio. Do entardecer para o anoitecer. E as pessoas não viram. Eu sei que você que me ouve, talvez nunca ouviu falar sobre isso, esse homem está doido. Mas se você olhar Israel sendo o relógio, que hora você pode marcar hoje de Israel, filho? Você marca hoje 72 anos. Passou a geração, era aquela geração que Israel estava marcando quando voltasse para a sua pátria. Como voltou em 48, dentro daquela geração aconteceria estas coisas que vocês estão pensando que vai acontecer agora. Aconteceria a vinda do Filho do Homem, não é o rapto. Não é o arrebatamento, é a vinda do Filho do Homem. Leia, por favor, a Bíblia, Mateus 24, 32 em diante, para você ver. É a vinda do Filho do Homem, não é arrebatamento, aquele dia e hora que ninguém sabe, é a vinda do Filho do Homem. Era o relógio, estava marcando, Israel estava marcando, mas ninguém soube a hora. Israel está marcando. Agora você vem me dizer hoje, pregador, Israel é o relógio. Você perdeu uma hora, filho. Ele marcava a hora da vinda do Filho do Homem e você nada ficou sabendo. Bem, pensando sobre o nome do Eterno, nós estamos aqui, este meu povo, que se chama pelo meu nome. Agora, para um pouquinho e ver, todos os denominacionais, vê se vocês estão chamando pelo nome. Vocês não chamam Deus pelo nome, vocês chamam Deus pelos títulos, mas não pelo nome. Vocês acabaram não conhecendo o nome, porque foram cegados pela doutrina da Trindade, então vocês não conheceram o nome. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Israel nunca aceitará outro homem, outro Deus. E como que você pode então colocar um filho como a segunda pessoa, o Espírito Santo como terceira pessoa? Você acaba não sabendo o nome do Eterno. Por que eu estou falando eterno? Porque eu quero alcançar também estes nossos amados irmãos judeus, que sempre estão ligados, eu creio no Eterno. O Eterno, ele veio à terra, manifestou através dos profetas, e nem o nome dele ele deixou, nem o povo dele conhecer. E é engraçado, ele diz, esse meu povo que se chama pelo meu nome.
Mas naquele tempo ele não tinha um nome. O nosso profeta diz, ele não tinha um nome, e a Bíblia diz que ele não tinha um nome. Nós temos aqui Êxodo 3:13. E então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Você nota que Deus não falou o nome, porque ele não podia falar o nome naquele tempo. Eu sou o que sou. Você teria que crer nele, falar no nome dele, sem saber o nome dele. Eles vão me perguntar qual é o seu nome. Diga para eles, eu sou o que sou. Mesmo aquele povo. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Irmãos, como que as pessoas iam aceitar? Como que o Egito ia aceitar? Como que o próprio Israel poderia aceitar Moisés dizendo, eu sou, me enviou a vós? Era difícil para eles aceitar, mas qual é o nome dele? Ele diz que eu sou. Então, há um tempo que o Eterno, ele está manifestando nos profetas, e ele não tem um nome. Desde o princípio, nós o conhecemos como Elohim, criado por si mesmo, como Jeová, aquele que vive com a sua família. Nós conhecemos ele assim, até que ele viesse manifestar. Mas quando ele veio, tinha profecias a respeito dele vir, mas eles não sabiam o nome dele. Isaías diz que o meu povo conhecerá o meu nome. Por isso que quando Jesus nasceu exatamente ali em Belém da Judéia. Onde estava o povo dele? O meu povo saberá o meu nome. Não o gentil hoje não conhece o nome. Mas o povo de Israel deveria ter conhecido o nome. O meu povo saberá o meu nome. E ele veio, como o próprio profeta Isaías descreveu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se você fosse pelo menos um do povo de Deus, você deveria entender quando Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo em Isaías 9:6, você não pode mudar isso, você não pode chamar isso de unicidade, isso é deidade, é a deidade. Jesus o menino era Pai da eternidade. Por isso quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo, desde quando eu nasci aqui, eu já sou Pai da eternidade. Vocês querem ver o Pai? Quem me vê a mim, não tem outro. Olha como os crentes estão distantes, e eles estão agora se preparando para fazer o que a Bíblia diz, o que os judeus tinham de fazer, e não fizeram no seu tempo. E eles não estão preparados para fazer o que a Bíblia diz, que é para eles fazer hoje, comer o livrinho. Eles não querem comer o livrinho, assim como Israel, no seu dia, Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se esse povo jejuar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Agora, isto é o povo dele. Você acha que hoje Deus está pensando em você, que está fazendo o seu culto e lendo este versículo da Bíblia, que é uma história do Velho Testamento? Oh, mas isso daqui, eu sou povo. Sabe por que você é povo? Porque Israel rejeitou a Cristo. Agora, e se eu disser que você não é povo, porque você rejeitou a Brana? Você diz, você é louco. Sempre é a manifestação
de Deus no seu dia. Eles rejeitam e perdem o privilégio de ser povo de Deus. E Deus diz, e se? Ele não diz, o meu povo, ele diz, e se? O meu povo que se chama pelo meu nome. Esse povo que chamava pelo nome dele. Não era ele que estava dizendo, este povo é meu. Contudo, Israel era o povo dele. Mas eles começavam a viver por ditados. Sou povo de Deus. O povo hoje vive para Deus como um ditado. Ah, eu sou de Deus. Dizem que sou de Deus. Alguém diz, meu pai falou que eu sou de Deus. Meu pastor diz que eu sou de Deus. Ensina na pregação, diga, eu sou de Deus. Mas quando é para você verdadeiramente mostrar que você é povo, se é povo de Deus, não rejeitaria a oração naquele tempo de 2 Crônicas. Se fosse povo de Deus, não rejeitariam a Cristo no Calvário. E eles rejeitaram. Quem foi que matou a Cristo? Judeus e romanos. E quem eram os judeus? Era o povo. Os romanos nunca foi povo de Deus. Mas os judeus eram o povo de Deus. Mas esse povo de Deus rejeitou Deus quando ele manifestou em carne, ali no Calvário, mostrando que ele era Deus. Mas eles não creram nele. Ele mostrou para os seus discípulos que ele e o Pai eram uma coisa só. Mas eles não puderam crer. Você pode notar que o povo hoje está da mesma forma. Se eu falar para você que você está chamando Deus pelo nome, você não sabe nem qual é o nome de Deus. Vocês falam em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas quando chega em Atos 2,38, arrependei-vos, e cada um de vós, isso é Bíblia também, filhos, isso é Novo Testamento, isso é uma mensagem pregada no dia que o Espírito Santo caiu sobre a igreja, no dia de Pentecostes, Atos 2, 37 e 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome, aí já dá o nome, porque o meu povo saberá o meu nome. E esse nome foi manifestado em Mateus 1, 21, e o seu nome será Jesus. Então, qual o nome daquele menino? Jesus. E qual o nome do Pai eterno? Jesus. Eu sei que tem aqueles que estão estudando o hebraico e diz, não é Jesus, é Yeshua. Tudo em ordem. É Yeshua. E eles rejeitaram Yeshua no seu dia. Você pensa que Deus hoje chegaria na terra, manifestaria outra vez, como ele manifestou no Oriente, como Yeshua, que é Jesus, na nossa língua, porque vem do hebraico para o grego latim. Chega a Jesus, que até mesmo é um nome português. Você sabe disso. Mas no tempo de Jesus, era conhecido pelos romanos como Iesus. No tempo de Jesus, era conhecido pelos gregos como Iesous. E era conhecido por aqueles hebreus, no qual ele veio para eles. Ele veio para o que era seus, para os judeus. Mas os judeus não conheceram ele, não receberam nem o seu nome. Mas todos quantos o recebessem, ele seria filho de Deus. Agora, receber ele é conhecê-lo, conhecer sua palavra, receber sua mensagem e saber do seu nome. Vocês podem ver, pentecostais, que vocês perderam o nome. Os judeus, vocês que estudam sobre os judeus, vocês deveriam saber que vocês perderam, porque ali no Calvário, você vai notar na Bíblia Sagrada, em São João 19, 19 e 20, e que Jesus já estava passando dos judeus para os gregos e para o latim.
Estuda isso na Bíblia, estou te dizendo. A Bíblia, São João 19, versos 19 e 20, para você ver isto. Ele mostrou claro isso, já estava naqueles idiomas, por quê? O Evangelho, quando é rejeitado, Deus, quando ele está em morfe, ele é rejeitado, então ele passa para outro povo. Ele veio para o seu povo, ele veio para o que era seus, ele veio, como diz São João, capítulo 1, verso 12. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então ele passou para os gentios. E é por isso que você vê em Atos dos Apóstolos uma reunião, não só com judeus. Leia Atos capítulo 2 para você ver. Você que é um conhecedor da Bíblia, que eu conheço alguma coisinha, mas você que estuda, forma em teologia, você conhece tudo isso daí. Dá uma olhadinha para você ver em Atos capítulo 2, e você vai ver que ali estavam os gentios reunidos. Por quê? Tinha os judeus, os apóstolos estavam ali, e tinha os gentios, porque o Evangelho já estava passando para os gentios. Deus já tinha parado de tratar com os judeus. Então você que estuda o hebraico, eu quero só te alertar uma coisa, que durante 2 milênios, Deus não trata com o nome Yeshua mais. 2 milênios, ele vem tratando com o nome do lado do gentil, do grego gentil, até chegar aqui em nós, para que ele pudesse trazer não apenas o nome do Eterno, porque o nome do Eterno depois foi rejeitado quando ele nasceu, confundiram, não aceitaram ele. Ele diz que ele e o Pai era um só, mas não adiantou nada ele falar, o povo não creu, os crentes não creem. Durante todo esse espaço de tempo que nós estamos vendo, os crentes na terra, eles não creem. 7 eras da igreja, eles têm batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo, que é um batismo da Igreja Católica Romana, desde o ano 325, do Papa São Damaso. Por que não aprende um pouquinho da Bíblia até você chegar no nosso tempo? Você está lutando agora para poder orar e dizer, se o povo que se chama pelo meu nome, e você acha que você é o povo, como Israel pensou que era o povo e Deus deixou eles de lado. Os gentios agora estão pensando que ele é o povo e Deus tem deixado os gentios de lado. Por quê? Deus agora não tem apenas nome, o Eterno não tem apenas o nome foi revelado, Yeshua, Jesus. Mas é agora é o tempo da revelação do novo nome do Eterno. Se você pudesse ver isto, você está lutando por uma coisa que virou história, quando Deus está aqui na frente, se revelando, trazendo Apocalipse 2:17, 3:12, sobre o novo nome, e manifestando esse novo nome num homem na terra, chamado William Marion Branham. Ele fez isto por todos nós. E um dia, irmão Branham pôde ouvir de Deus, quando ele estava numa viagem na sua caminhoneta, na mensagem, parado na brecha, 138 a 155, você vai ler para você ver que Deus disse para ele, eu te darei um sinal eterno. O sinal eterno está relacionado com o nome. Jesus também, o sinal dele, que era eterno, estava relacionado com o nome. Agora, Deus disse para William Branham, eu te darei um sinal eterno. Olhe para lá. Ele olhou e disse, não vejo nada, Senhor. Aí Deus teve que falar para ele, quantos picos tem aquela montanha? Diz, tem 7. Aí Deus perguntou para ele, quantas letras tem seu nome? Aí ele começou a soletrar, B-R-A-N-H-A-M. Se o povo pudesse perceber, porque o William Branham falou a carta ao irmão Liveio, parágrafo 28, 29, você sabe o que significa Branham, irmão Lee? Significa perfeito, perfeição. Mas também o irmão Lee não percebeu. Era muita simplicidade do homem de Deus naquele dia, e falando as coisas tão claras, mas eles não percebem, eles fazem as mensagens do irmão Branham, eles leem os livros do irmão Branham, eles escutam as fitas, mas não tem revelação
como o povo do tempo de irmão Branham também não tinha revelação, como o povo do tempo de Cristo também ouvia Cristo, mas não sabia que Cristo era Deus encarnado. Eles não sabiam que Branham era a última manifestação de Deus aos gentios, porque Deus tiraria dentre os gentios um povo para o seu nome. E se você soubesse que Deus não podia esclarecer naquele tempo qual o seu nome, Ele está tirando um povo dentre os gentios, Ele não pode tirar um povo dentre os gentios para o seu nome hebraico. Ele está tirando um povo dentre os gentios para o seu nome gentil. Por isso William Branham diz, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, um gentil levaria o seu nome. O gentil que levou o nome foi Branham. Esse foi o gentil. Então está esclarecido para nós hoje o nome do Eterno, que para aqueles que estudam o hebraico, Yeshua, para aqueles gentios que puderam aceitar a Cristo no seu dia, aceitou como Iesus, e chegou aqui no Brasil como Jesus. Agora, meu irmão, nós estamos vivendo na hora do novo nome do Eterno. Sabe o que é Branham? É novo nome do Eterno. Aquele que não tinha nome no tempo de Moisés. Aquele que foi anunciado o nome no tempo de Isaías. Aquele que nasceu e teve um nome em Mateus 1:21. E logo ele vem em Apocalipse e mostra que ele ia ter um novo nome. Ninguém sabe disso. Ninguém aceita isso. Eles esperam que isso seja para outras gerações lá na frente. Isto já chegou no nosso tempo. Passou as gerações das eras. E quando Israel foi o relógio para que Cristo viesse e se materializasse outra vez, Deus com novo nome, agora o Eterno com novo nome. O Eterno chama Branham. Eu sei, se você não aceitou nem o nome hebraico, você não aceitou. Você, gentios, não aceitou no batismo nem o nome no qual veio manifestando durante todas as eras, através desse nome gentil, que podemos falar claramente, que veio desde o tempo que Jesus passou a tratar com os gentios. Mas ele teria, aqui no final, um nome gentil para tirar dentre os gentios. Agora ele não vai tirar dentre os hebreus. Você está lutando por um nome hebraico? Agora Jesus está tirando através do novo nome do Eterno um povo dentre os gentios para o seu nome. Isto é, para o seu novo nome. É o tempo que a esposa João come o livrinho e pode profetizar como Branham profetizou. Profetiza outra vez. Pregue outra vez o que Branham pregou para os americanos e eles não entenderam. Prega aí para os outros. Como Jesus pregou para os judeus, eles não entenderam. Agora vocês pregam para os gentios. Agora veio Branham e pregou para a América do Norte e eles não entenderam. Agora nós pregamos para todas as demais nações o novo nome de Deus. Se quando Jesus veio era o nome e eles não aceitaram, agora ele veio com um novo nome e outra vez eles não aceitam, porque eles nunca tiveram luz da palavra. Que Deus te ajude, não apenas chamar pelo nome, mas falar o nome, conhecer o nome. Senão você vai orar, jejuar, não vai adiantar nada, filho. Você vai fazer uma coisa histórica. Faça por fé. Vai lá e ora por fé. Você é povo, mas não sabe o nome. Fala para Deus: Senhor, o Senhor veio sem nome, depois o Senhor veio com nome, e até agora que o Senhor veio com o nome, esclareceu o seu nome. Diga para Deus, denominacionais. Diga: eu sou batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo, porque não sei o nome ainda. E se soubesse o nome do Pai, Jesus é Pai da eternidade. Você saberia qual é o nome do Pai, mas você não sabe.
Não quero que você pare de orar. Quero que você tenha uma oração inteligente. Que aquilo que Deus falou em 2 Crônicas, Ele falou: e se o meu povo, que era judeu, que se chama pelo meu nome. Deus não tinha um povo no Velho Testamento gentil. Ele tinha um judeu. Ele tinha um homem que veio exatamente de um dos caldeus, como veio Abraão. Ele tinha um homem para representá-lo lá naquele tempo. Ele representava Deus como judeus e como gentios. Em Abraão você tem o povo judeu e o povo gentio. Em Abraão. E aqui nós estamos no final do tempo, quando Abraão representa Cristo e a Sara representa a igreja nesse tempo, que aceita a palavra. E como Abraão mudou o nome, Brana mudou, o Deus mudou o nome de Brana, muda o nosso nome também, certo? Por isso, quando vocês veem apenas nós falarmos que nós somos bramitas, nós falamos porque temos revelação e sabemos a nossa origem. Pai Celestial, ajuda seu povo, que esta luz que cada um de nós precisamos continue manifestando ao nosso coração. Hoje conhecemos o seu nome, o nome do Eterno, Yeshua, Jesus, mas conhecemos também um novo nome do Eterno, Jesus Bran. Conhecemos o novo nome. Estamos agradecidos por ter esta luz que o Senhor deixou claro dentro das mensagens e na Bíblia, que o Senhor teria um novo nome, e passou 2 milênios. E o Senhor vem agora mostrar para nós que o Senhor tem um novo nome. Não apenas o nome de 2.000 anos atrás. Não apenas sem nome de 4.000 anos atrás. Mas agora o Senhor tem um novo nome. Desde que a revelação, o Senhor veio e manifestou em carne, numa carne humana, mortal, assim como o Senhor veio numa carne humana e morreu lá atrás, e veio acima do sexo, para que pudesse nos redimir. Agora o Senhor veio outra vez, no final das eras, o Senhor veio num homem, sexualmente, para poder trazer o seu novo nome para a igreja, para ela conhecer que ela é a esposa, que ela toma o nome do noivo. O Senhor, nesse dia final, tem sido chamado por Bran. Obrigado, Pai, por esta luz que nós temos. Podemos começar da eternidade e vir até aqui com essa mensagem do grande e eterno Deus. Amém, Senhor. Amém. Creio em uma mensagem que está longe do alcance de conhecimento humano. A profundidade dela, para mim, vai muito além da extensão de um oceano. Essa alegoria eterna desse Deus que me governa, nada tenho de mim mesmo. Discerne minhas intenções, são minhas convicções, a revelação dos selos. Eu sou um filho dos céus, eu sou filho dos trovões, tenho predestinação para crer nas revelações. Na mensagem de um só homem, recebi meu novo nome, mesmo sem merecimento. Pois foi no HN que ele mesmo me chamou, com a mensagem da hora ele me alimentou. Era cego e não sabia, já raiou a luz do dia, posso ver hoje quem sou. A mensagem dos trovões são minhas convicções, é o mais
pura verdade. Não parei no rudimento, pois o Deus do firmamento não deixou pela metade. A mensagem de João é santa convocação, o meu nome foi chamado. Pede arrebatamento, só encontro se estou crendo nestes selos revelados. Eu sou o filho dos céus, eu sou filho dos trovões. Tenho predestinação para crer nas revelações. Na mensagem de um só homem recebi meu novo nome, mesmo sem merecimento. Pois foi no HM que ele mesmo me chamou. Com a mensagem da hora ele me alimentou. Era cego e não sabia, já eu há muito dia posso ver hoje quem sou. Era cego e não sabia, já eu há muito dia posso ver hoje quem sou. Amém, amém. Coisa boa, não é? Era cego, mas agora a gente já está vendo. Precisava da mensagem do profeta para poder ver. Todos vocês que estarão fazendo suas orações, e todo o cristianismo está em oração hoje, amanhã. Eles estão proclamando jejum para amanhã. Eu não sou contra vocês que querem jejuar também, pelo Brasil, pelo mundo, mas vocês já sabem, o mundo está no maligno. Você tem que jejuar, orar pelos presidentes, né, por toda parte do mundo, orar por grandes homens que, ao meu ver, está todo desorientado. Todos desorientados. Os grandes personagens mais sábios, inteligentes. Mas algo tem que acontecer que está estremecendo todas as nações. Não é só uma nação, não. Todas as nações estremecendo por causa de um acontecimento. Um pequeno vírus põe em dúvida todo mundo, não sabe o que faz. Não sabe se trabalha, não sabe se deixa trabalhar, se esconde dentro do quarto. Você pode esconder onde você quiser. Você tem que entender, você precisa da proteção de Deus. Essas coisas, estes vírus estão aí no ar. Proteja-se em Cristo, proteja-se na palavra. Ore pelo presidente, ore pelo Brasil. Eu sou claro a falar como o irmão Brana falou na América. Eu não oro mais pelo Brasil. O que vai acontecer? Que mudança você espera quando eles estão desorientados apenas por um vírus? Pensa bem, o que faz isso com o mundo inteiro. E no tempo do irmão Brana, ele diz, eu não oro mais pela América. Ela tem tido o seu último avivamento. E o Brasil tem recebido o seu último avivamento. Não entendem como avivamento, não. Mas o último avivamento que veio para o Brasil começou no ano 2000 e está até agora. O último avivamento. Não tem mais avivamento. Agora é hora de vocês saberem que precisa preparar para voltar para casa. Todos os filhos de Deus, preparar para o arrebatamento. Agora, se você teve 10 anos de pregação, 30 anos de pregações, e não mudou de natureza, oh, meus irmãos, esse vírus que está dando aí, isso não vai mudar a sua natureza mesmo, mas não vai fazer você nem tremer. A irmãzinha que não mudou, que não parou de cortar o cabelo, e não parou de mostrar o seu corpo, e viver segundo o mundo, olha, nada disso vai fazer você pôr roupa.
Se você puser roupa agora, daqui um mês você tira. Por quê? Porque aquilo não está dentro de você. Tome Deus dentro, chame Deus para dentro, deixe Ele te limpar. Creia na palavra, aceita a palavra de Deus. Como eu já disse, hoje não adianta você dizer para o povo, levanta a mão, aceita Jesus. Todo mundo aceita Jesus, jogador de bola, cantor de músicas mundana, aceita Jesus. Não é aceitar Jesus, agora eu quero ver você aceitar o livrinho. Aceita o livrinho, aceita a palavra, come o livrinho, conforme a Bíblia diz. Isto é mensagem do momento. Vocês pentecostais, sabe como vocês se alegraram? Seus pais se alegraram lá pelo início do século XX? Então agora nós estamos nos alegrando no início do século XXI. Vocês alegraram lá, vossa alegria passou, esses pulos e gritos que vocês estão tendo, é só movimento, acabou, a igreja morreu. A igreja sem a palavra, sem a luz do dia, ela é uma defunta florida, muito bonita, muito formosa, mas é defunta de toda forma. Que Deus nos ajude a viver essa vida melhor. A minha oração pelo presidente, porque a Bíblia diz que é para nós orarmos pelas autoridades. A minha oração por eles é que Deus os abençoe, os dirija aquilo que tem que ser dirigido. Aquilo que tem que acontecer, meus irmãos, não tem ninguém que vai barrar isso. Você sabe que estamos chegando perto de um domínio mundial da Igreja Católica, tomar conta mundialmente. Estamos chegando perto. Então, você pode orar o quanto você quiser. Vai chegar ao ponto desse domínio. Essas coisas vão acontecer porque é dita pelo profeta, foi pregado pelo profeta, está dentro da Bíblia. Os dias da marca da besta está quase lá. Como você está? Com a sua fé? Onde você está ancorado? Numa religião que nem sabe o nome de Deus. Como que vai saber o novo nome? Um povo que conhece o nome, mas não quer ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e quer continuar com o dogma da Igreja Católica do ano 320. Então não pode. Vocês têm que arrepender. Arrependam-se, Brasil, enquanto é tempo. Arrependam-se e voltem à palavra. Voltem a Cristo. Cristo é a palavra do dia revelada para todos nós através do 7º anjo. Amém. Bem, amanhã tem mais, né? Amanhã nós estamos aqui muito pouquinho, né? Nós estamos em 3. Não há nada mal falar que estamos em 3. Eu estava vendo um que faz notícia, né? Estava em 7. Então nós aqui estamos em 3 apenas. E o povo em casa, o povo assistindo, o povo ouvindo. Agora, eu só quero deixar isso para você. Você ouve? Já mudou sua natureza? Se não mudou? Só Deus para ter misericórdia de você, porque a hora é tardia, o Cordeiro já saiu do trono. Você deveria aceitar a intercessão da palavra da noiva hoje, da esposa, essa mensagem, a terceira puxada, porque aquela intercessão que tinha na era passada, está na terceira puxada, dentro do véu, que ele ficou escondido na terceira puxada, e você rejeita essa mensagem. E irmãos, ouvindo a mensagem, todo dia, crendo na mensagem, e a gente não muda de vida. Fala, meu Deus, me ajuda a mudar. Peça a Deus, Deus, me ajuda a mudar de natureza, mudar de pensamento, largar de ter pensamentos errados, e é que eu possa amar meu semelhante, não apenas meu irmão. Se eu amar só meu irmão, que graça tem? Se fizer bem só para quem faz bem para mim, que graça tem? Nós temos que amar todo mundo, amar aqueles que vos odeiam, disse Jesus, aqueles que vos aborrecem. Então, assim que nós devemos amar uns aos outros. Que Deus nos dê graça. Irmão Brana diz que só entre o povo de Deus no último dia é que existiria este perfeito amor. Certo? E se você for de Deus, peça perdão para o seu irmão, para a sua irmã, logo entre em contato com Deus e diga, me perdoe, eu falhei, eu errei, eu quero uma nova vida com Deus, então eu quero que você me perdoe. Amém. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui
novamente para nosso culto à noite, né? Às 19 horas, né? 19 horas, 7 horas da noite, estaremos aqui. E você sabe, irmãos que esperavam ceia, não, filho, agora você pode ficar sossegado, que essa quarentena que tem aí, isso daí pode virar até mais de 40, filho. E vocês ficam em casa, protejam-se, certo? Tudo que está sendo ensinado a vocês fazer para se livrar dos vírus, faça. Proteja-se, cuidado de passar também este gel, já tem muitos acidentes com isto, passa muito gel nas mãos, no braço, e depois vai cozinhar, vai mexer no fogão, pega fogo em você, filha. Então, faça a coisa certa. E ainda eles estão mostrando que esse fogo é pior que os outros, que você não vê que pegou fogo e está queimando. Só vê se você colocar um papel em cima, um pano, ele pega fogo. Isso é real. Então eu creio que cada um, o que pode fazer, faça, né? Nós, os velhos, fica recluído. Bom, eu já estou recluído faz tanto tempo que eu fico dentro de casa, que para mim não tem nada de novo esse negócio, ficar dentro de casa, certo? Pregar, eu estou pregando do mesmo jeito. Estou dentro de casa, pregando de dentro de casa, certo? Encerrado dentro de casa, e graças a Deus por tudo isso. E eu sei que é difícil para um Brasil, é difícil para o povo, é difícil para quem está com medo de sair até na rua. E muitas vezes sai, é perigoso eles danar com você na rua mesmo, certo? Zangar com você na rua mesmo. Já fizeram alguns parar de orar dentro de casa, certo? Lá na sua terra. Por lá e fechar a família de 5 orando, não pode orar também. Certo? Então eu vou te falar, isso daí está quase na marca da besta mesmo. Isso daí já está lá, está começando devagarzinho as coisas, e de um vírus vai passar a um grande vírus, viu, Romano? De um vírus, a grande liderança que eles estão procurando aí fora. Deus tem misericórdia. Cada um, então, ore pelo país, certo? Mas você falou que não ora, pastor. Ore pelo país, faça a sua oração, ore pelas autoridades, mesmo que estão todos com medo, não sabendo o que faz. O governo é bom. As pessoas pedem para ele fazer, ele não pode fazer, ele está amarrado com outros 500 deputados, e depois amarrado com presidentes de outras nações e outras coisas, mas que eu nem entendo disso e não quero nem entender agora. É melhor que eu fique só com a mensagem para não confundir minha cabeça. Fico só com a palavra e não atrás de política, certo? Não, mas orar por eles, vamos orar. Deus abençoe todas essas autoridades, governos, presidentes, senadores, todo mundo, certo? Seja abençoado. A polícia, seja abençoado. O povo em geral, seja abençoado. Mas sabe a bênção que Deus quer te dar? A bênção da palavra. A bênção de hoje, Ele quer te dar. Se você tiver esta bênção da palavra, você tem segurança eterna. Amém. Amanhã, se Deus quiser, às 19 horas estaremos aqui mais uma vez para falar com vocês. Deus abençoe o irmão Zé Dama, né? Que está recolhido também lá na chácara do Jonathan, do irmão Zé Dama, irmã Vilza, Alessandra, a esposa do Jonatas, a Sirlene, recluído. Aí o Hélio mora lá por perto também, mas a Fran estão por lá também. Deus abençoe todos vocês. Vocês que estão me ouvindo em casa, vocês que estão me ouvindo em Portugal, na África, Deus abençoe esse povo amado que tem crido na palavra. Muito obrigado. Estamos sempre aí no aguardo de sua comunicação. Cada irmão, cada irmã que ouve esta palavra e deseja recebê-la, entre em contato conosco. Procure através dos telefones que temos aí e na nossa página, e você vai encontrar, e depois você entra em contato conosco, que você crê também nesta palavra. Amém? E amanhã nós teremos a apresentação do filho do irmão Salatiel de Goiás. Deus abençoe. Boa noite, povo de Deus, por toda parte.